Opa, tranquilo? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu trago para vocês o melhor método para esboçar qualquer personagem, desde ilustração e anime até mesmo semi-realismo, caso vocês queiram arriscar. E vou mostrar tudo isso a partir de duas etapas. Primeiramente do rosto, que eu vou mostrar através do desenho do Luffy, e depois sobre as proporções corporais e a anatomia, que vai ser através do Zoro. Então é isso, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Na primeira parte, vocês já vão iniciar o seu desenho determinando um círculo que vai posicionar a cabeça, determinar a proporção dela e servir como base para as demais etapas. E logo em seguida, vocês vão traçar duas linhas, uma na vertical e uma na horizontal, que vão definir a angulação do seu personagem. Ou seja, se ele está olhando para frente, se ele está olhando para baixo e etc. Logo em seguida, vocês vão traçar uma linha para os olhos, que fica um pouquinho abaixo da primeira linha na horizontal que vocês fizeram. E uma linha para o nariz, que fica um pouquinho abaixo, geralmente no final do círculo, na parte de baixo do círculo, caso vocês façam de frente. Porém, no meu caso, não ficou exatamente assim, por conta do direcionamento que ele está olhando. E vocês vão replicar a distância entre os olhos e o nariz para definir a altura do queixo do personagem. Essa proporção é quase universal na maioria dos desenhos, mas se atentem também nisso para vocês não ficarem presos a essa proporção e acabar errando quando vocês forem fazer algum personagem um pouquinho diferente. A orelha do personagem segue basicamente a mesma definição do queixo, que é literalmente a distância entre os olhos e o nariz, porém nem sempre ela vai estar entre esses dois, ela pode estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Como eu disse, depende da posição do personagem. E uma dica para vocês fazerem o cabelo do personagem em seguida é fazer uma pequena silhueta de maneira circular e depois só ir definindo as mechas dele. Depois da aplicação do método, vocês vão para a área de detalhamento, que não tem como eu ajudar muito vocês, porque isso é pura observação e atenção na hora de reproduzir a imagem que vocês estão usando como referência. E então, enquanto está passando aqui o esboço do Luffy, como eu disse que eu vou só na parte do Zoro falar sobre o corpo, eu vou comentar com vocês sobre um erro que eu vejo muito, que é o uso de formas bidimensionais sem profundidade na hora de vocês fazerem o desenho de vocês. As formas bidimensionais restringem vocês de aplicar um ar um pouco mais realista no personagem que vocês estão reproduzindo, porque elas não aplicam ângulos nem nada, elas só estão lá retas, sem proporções nenhuma, só cumprindo espaço e não realmente ajudando vocês a aplicar aquilo e desenhar seus personagens com maior facilidade. Então, deixem de usar quadrados, retângulos e comecem a usar cilindros, cubos, esferas, que irão te ajudar demais na hora de definir cada área do personagem ou do cenário que vocês estão tentando fazer. Agora, partindo para o esboço do rosto do Zoro, vocês podem perceber que eu utilizei da mesma técnica, porém fazendo pequenas alterações para conseguir deixar o personagem de maneira mais fiel à referência. Então, podem perceber que a cabeça está um pouco mais levantada, o rosto do Zoro é um pouco mais quadrado que o do Luffy. Então, fazendo essas pequenas alterações, vocês vão poder perceber que é o mesmo método, porém sempre utilizando ele de maneiras diferentes, não ficando 100% preso a ele e deixando todos os seus desenhos iguais, né? Na área do cabelo, utilizei a mesma coisa que eu falei, eu utilizei uma base um pouco circular, deixei a orelha um pouquinho menor, porém sempre seguindo as técnicas, certo? Agora, finalmente, a gente vai para a parte do corpo do personagem, que geralmente é a maior dificuldade das pessoas, até para mim mesmo, é a área que eu sinto mais dificuldade na hora de fazer um desenho. E vocês vão utilizar 100% de formas tridimensionais, como eu falei anteriormente,
para te ajudar a fazer as partes do corpo. Vocês vão iniciar usando um cilindro para definição do pescoço, e nos ombros e articulações dos personagens vocês vão representá-los através de esferas, que demonstrarão a mudança de direção e o eixo em que cada parte se encontra. A divisão da caixa torácica será feita em 3 partes: o peitoral, o abdômen e a pelve. Como vocês podem ver, eu representei tudo isso através de caixas e não por simples quadrados, porque elas demonstrarão a orientação que o personagem se mostra, né? Vocês podem utilizar do método de cabeças para definição de cada parte. Eu vou estar deixando aí uma imagem de como funciona esse método, mas basicamente um corpo equivale a cerca de 7, 6, 8 cabeças do personagem. Então, o peito equivale ao tamanho de uma cabeça, geralmente, e etc. Os braços e pernas, vocês vão utilizar cilindros novamente. E vocês podem utilizar formas diferentes, dependendo de como o personagem é. Se atentem, usem formas geométricas para poder simplificar o personagem ou qualquer coisa que vocês estejam desenhando, tá bom? Vocês vão usar também caixas para as mãos dos personagens de vocês, mostrando novamente o encaminhamento dele. Então, de que maneira ele está. E no caso das espadas, que é uma coisa à parte, eu utilizo linhas só para demonstrar a direção que elas estão. Após tudo isso, no caso de pernas e os pés, algo um pouco à parte. Normalmente vocês não vão estar fazendo um desenho de vocês, porém é basicamente a mesma coisa dos braços. Vocês vão utilizar caixas para os pés e cilindros para as coxas, panturrilha, etc. E depois de fazer toda essa base, vocês vão só fazer o detalhamento, certo? Esse foi o vídeo então, espero que vocês tenham gostado, espero que eles tenham ajudado vocês de alguma forma. Essa produção foi ideia de um inscrito, o tema do vídeo, né? Então, caso vocês queiram que eu aborde outros temas, só deixar aqui nos comentários, que eu leio todos. E possivelmente eu trago para vocês nos próximos vídeos, já tenho algumas ideias anotadas. E o resultado desse desenho sai semana que vem, no mesmo dia e no mesmo horário. Então fiquem ligados que possivelmente vai ser os vídeos cada vez melhores e os desenhos cada vez melhores, que vocês podem notar que de vídeo em vídeo eu tô tendo uma evolução considerável, beleza? Então é isso, falou! Não aconteceu nada.